Viva a todos. Antes de mais, queria agradecer o vosso interesse por este módulo formativo. A ideia é enquadrar os colegas, portanto, profissionais na vertente da hotelaria, no sentido de estarem aptos para desenrolar uma série de procedimentos relacionados com a gestão da operação de edifícios e, acima de tudo, perceberem o enquadramento que esta atividade e a importância do seu relacionamento, portanto, do seu enquadramento como profissionais de hotelaria na situação da gestão da operação e no cumprimento regulamentar de alguns pontos que são essenciais para que os próprios edifícios possam estar abertos e que a própria atividade se desenvolva com algum grau de regularidade. Esta formação, portanto, é uma formação modular e este primeiro módulo tem como objetivo enquadrar os profissionais do setor com um conjunto de obrigatoriedades legais que são essenciais o seu conhecimento para depois também não só desempenharem as vossas funções com algum grau de assertividade, mas depois também passarem estas informações aos novos colegas e tentá-los, portanto, também integrá-los de modo a que o seu desempenho, a sua posição, portanto, esteja assegurado no âmbito do controle da própria operação e na própria segurança também do espaço relativamente ao staff e aos utentes. Eu trabalho no setor já desde 2008 na parte da operação. Trabalhei antes na parte de investimento, portanto na concepção e na construção de edifícios de hotelaria e de algum modo, portanto, tenho acompanhado já desde há algum tempo toda esta evolução do setor, da modernização e das exigências dos edifícios e posteriormente também na exigência da própria operação com um conjunto aqui de atividades que dentro daquilo que é o âmbito regulamentar complicam, entre aspas, mas também de alguma forma também valorizam os próprios profissionais que estão ligados a este setor no sentido de dar capacidade e de dar aqui algum valor acrescentado relativamente aqui à profissão que desempenham. Vamos tentar aqui de uma maneira muito simples, muito pragmática, dar aqui a ideia de alguns tópicos que são essenciais para o enquadramento das operações diárias que no que diz respeito à própria gestão do edifício. Os edifícios de cada vez mais, e dentro do âmbito aqui da hotelaria, tendem a ser mais arrojados, a terem aqui grandes investimentos associados, para também de algum modo despertarem o interesse dos próprios utentes, dos clientes, no sentido de, por si só, serem um marco arquitetónico, serem um marco turístico e, de alguma maneira, a sua envolvência em termos de luxo, em termos de serviços, atrair de cada vez mais clientes. Esta situação, portanto, também traz algum grau de complexidade à gestão da operação destes edifícios e, como é evidente, portanto, quanto mais complexos forem os edifícios, maiores são as exigências em termos aqui do enquadramento regulamentar, mas após este módulo, os colegas, portanto, vão ficar aqui com uma noção exata daquilo que é o enquadramento da gestão da operação dos edifícios. Então, dentro do âmbito da gestão da operação dos edifícios, temos aqui três parâmetros que são essenciais nós descortinarmos e termos aqui uma ideia concreta do que é que cada um destes parâmetros envolve no âmbito da gestão da operação. Pus aqui a segurança primeiro porque é o slogan, portanto, o safety first, e neste sentido, portanto, a segurança acaba por ser a preocupação primordial em que todas as pessoas que trabalham ou que utilizam este edifício temporariamente têm o seu direito a se sentirem seguras e, acima de tudo, portanto, a própria operação desenvolver um conjunto de ações que garanta
regulamentarmente, que garanta legalmente a segurança dos utentes. E como estão a ver, portanto, esta situação da segurança, neste momento, portanto, e no momento do aparecimento da pandemia, e esperamos que não volte a acontecer uma situação desta dimensão e que seja uma situação efetivamente passageira, mas se assim não o for, e nestes períodos intermédio, temporário, aqui a questão da segurança, portanto, vai-se de alguma maneira elevar aqui a um grau que muitas vezes poderá parecer extremo, mas que será essencial para que os clientes, os utentes, sintam-se de alguma maneira seguros dentro do âmbito aqui da própria operação. Para além da segurança, temos aqui a situação do cumprimento regulamentar, e o cumprimento regulamentar é um aspecto extremamente importante, porque esta atividade da hotelaria é uma atividade que está sujeita a uma série de entidades que, no âmbito das competências de fiscalização, podem, de alguma maneira, cancelar os alvarás, cancelar as autorizações e, de um modo geral, fechar por completo a própria indústria, a própria unidade, e, nesse sentido, portanto, colocar em causa os postos de trabalho, o próprio investimento, e, além disso, portanto, em termos de marketing, em termos de nome da unidade, portanto, estamos a falar de situações catastróficas que, de todo o modo, devem ser asseguradas, devem ser controladas para que nunca se caia em situações de risco no sentido do incumprimento regulamentar e em termos daquilo que é o regime contraordenatório previsto para este setor e inclusive, portanto, o regime em termos de lei que pode, de alguma maneira, também ter aqui um aspecto de enquadramento criminal às entidades e às pessoas que são responsáveis de certos determinados departamentos. Por fim, outra das situações que vamos aqui abordar e que faz parte aqui dos três parâmetros fundamentais da gestão da operação dos edifícios é aqui a questão da eficiência. E quando falo aqui em questão de eficiência, vocês pensem que este edifício que acabamos de ver, portanto, um edifício que está situado no Médio Oriente e que tem uma dimensão extremamente grande, este edifício é um grande consumidor de energia, de recursos, e por isso, desde 2008, 2009, que existe alguma legislação bastante efetiva, bastante pragmática, no sentido de limitar os consumos, limitar a própria qualidade do ar, as renovações de ar, portanto aqui toda uma situação que está dentro aqui do âmbito da obrigatoriedade de eficiência energética, de qualidade do ar, relativamente aqui a estes edifícios e que é essencial termos aqui uma ideia, para já nesta fase aqui um pouco superficial, mas bastante efetiva, para que tenhamos consciência daquilo que poderão ser as nossas responsabilidades no âmbito aqui da operação. Investindo aqui um pouco, portanto, na situação da segurança, dentro do âmbito daquilo que é a segurança dos edifícios e dentro daquilo que é o âmbito do enquadramento regulamentar previsto pelas autoridades que regulam este setor, temos aqui algumas situações que são de implementação obrigatória. Portanto, todos os edifícios têm que ter a implementação dos planos de prevenção. Os planos de prevenção, portanto, são os planos que, de algum modo, evitam que haja ocorrências dentro da própria unidade e de uma analogia muito concreta neste momento, portanto, a utilização das máscaras, das viseiras, são efetivamente prevenções para que não existam riscos de contágio, portanto, dentro do âmbito daquilo que são os planos de prevenção. Portanto, a ideia aqui, e depois vai ser apresentada aqui um pouco mais à frente, é também arranjar mecanismos que, de algum modo, que evitem certas determinadas ocorrências. Quando essas ocorrências, por alguma maneira, na falha dos planos de prevenção ou por situações extraordinárias aconteçam, temos que ter a implementação dos planos de emergência, que são um conjunto de ações documentadas que
de algum modo deem resposta imediata e resposta efetiva à emergência em si e que controle, entre aspas, portanto, a própria emergência, no sentido de assegurar, mais uma vez, portanto, a segurança do edifício, dos seus ocupantes, portanto, primeiro os ocupantes e depois o bem material, como é evidente. E por fim, portanto, a obrigatoriedade do controle e registro de todas as operações para que nós, de algum modo, consigamos evidenciar aquilo que são as obrigatoriedades legais no âmbito desta atividade. Aquilo que são os planos de prevenção e de uma maneira geral e muito sucinta, temos que ter instruções e procedimentos de segurança na maioria dos espaços e espaços de risco, aquilo que são as cozinhas, aquilo que são as zonas técnicas, aquilo que são os equipamentos que poderão dar eletricidade, gás ao edifício, portanto, espaços que sejam também de risco pela quantidade de utentes, de pessoas que possam convergir para o mesmo espaço físico, salas de congressos, salas de reuniões com alguma dimensão, portanto, tudo aquilo que são essas situações devem ter afixadas as instruções de segurança desse espaço e também devemos ter procedimentos de segurança relativamente a alguns sistemas, a alguns equipamentos que são essenciais a serem mantidos numa condição normal para que as próprias emergências estejam devidamente controladas. Temos que ter uma política de manutenção preventiva e corretiva relativamente aos equipamentos que estão a funcionar, antecipando problemas e, quando efetivamente eles acontecem, portanto, corrigindo logo à partida esses problemas para que não coloquem em risco de segurança, portanto, todo o edifício. Temos que ter dentro daquilo que são os âmbitos dos planos de prevenção, programas de auditorias e inspeções periódicas aos equipamentos, aos sistemas, para que também consigamos evidenciar o cumprimento regulamentar deste setor e as próprias auditorias consigam levantar fragilidades dos sistemas, dos equipamentos, que nós possamos, de uma maneira, de um processo contínuo de melhoramento, de qualidade da própria operação, pouco a pouco irmos introduzindo situações que consigam, de alguma maneira, elevar o grau de segurança do próprio edifício. E depois aqui a questão da formação do staff e a formação das equipas, em que, de algum modo, existem aqui diversos níveis formativos, portanto, formação básica para todas as pessoas que estejam durante o ano legal mais de 30 dias em permanência no edifício, têm que obrigatoriamente ter uma formação técnica simplificada, mas que saibam quais são as situações que devem cumprir, quais são as situações que devem ter atenção, a sua participação e o seu envolvimento na própria organização de segurança do edifício e depois as próprias equipas que são nomeadas para, numa situação de emergência, poderem intervir, poderem colaborar na evacuação do edifício, poderem colaborar na primeira intervenção, na situação do controle das emergências, que essa formação também é, de algum modo, obrigatória e essencial para que as operações de socorro e de segurança ocorram da melhor maneira possível. E, por fim, aqui os próprios simulacros, que por si só a parte prática, embora seja importante, não assegura depois uma correta ação no terreno e a parte do simulacro é extremamente importante de colocar em prática alguns procedimentos, algumas rotinas, para que as pessoas se sintam confortáveis depois na situação das operações reais. Isto é aquilo que está dentro do âmbito da implementação dos planos de prevenção relativamente à segurança dos edifícios. Na situação da implementação dos planos de emergência e quando a prevenção não é suficiente e que nós avançamos para o caso da emergência, temos que ter descritos os procedimentos em caso de emergência do edifício, que são
um conjunto de ações, desde a situação do alarme, desde a situação da evacuação do edifício, desde a situação do alerta às autoridades, aos bombeiros, ao Serviço Nacional de Saúde, todas as entidades que possam vir a colaborar na resolução da emergência e, efetivamente, conforme também a situação prática da emergência. Os planos de primeira intervenção, os planos de recepção aos meios de segunda intervenção, de recepção às autoridades, de recepção aos bombeiros, de recepção à equipa das intoxicações, portanto, todo aqui um mecanismo de recepção a esses meios para que esses meios depois possam também exercer a sua atividade de uma maneira pragmática, rápida, eficaz, e depois os procedimentos de combate, portanto, já dentro do âmbito não da primeira intervenção, mas de uma segunda intervenção, e por fim os procedimentos de rescaldo e os procedimentos de comunicação também a terceiros, a autoridades, a seguros, portanto, todos estes procedimentos em caso de emergência devem estar devidamente documentados, validados, para que possam ser colocados em operação no âmbito, portanto, do aparecimento de uma emergência. E por fim também aqui a situação dos simulacros, porque os simulacros podem ser feitos no lado da prevenção, como também do lado da emergência, e os simulacros são extremamente importantes, e além de serem importantes, são de caráter obrigatório dentro do âmbito daquilo que é os planos de prevenção e emergência dos próprios edifícios. Por fim, dentro do âmbito aqui da segurança, o controle e o registro das operações, e para terem uma ideia muito sucinta daquilo que são as obrigatoriedades de registro, e depois já vamos também complementá-las quando analisarmos aqui a situação do cumprimento regulamentar, tudo aquilo que são inspeções de equipamentos de segurança, tudo aquilo que são inspeções de instalações, tudo aquilo que é a manutenção interventiva, a manutenção preventiva, todas estas situações têm caráter de registro obrigatório, tudo aquilo que é o histórico de incidências e o histórico das incidências neste âmbito pode ser inclusive incidências em sistemas e equipamentos, mas também incidências do âmbito de questões relacionadas com os utentes, com os clientes, que faz todo o sentido, e algumas das unidades que têm a formação e têm a organização para o efeito têm estas situações devidamente documentadas e o software, portanto, de gestão da operação permite todas estas características também aqui do histórico das incidências. Depois, a situação das auditorias, portanto, que devem também estar documentadas quando foram feitas, em que sistemas é que incidiram, o resultado das auditorias, as propostas de melhoria e, por fim, portanto, também aqui os próprios simulacros, o dia que se realizou, os intervenientes, quem é que controlou o simulacro, que tipo de operações se desenvolveram, o resultado, propostas de melhoria. Portanto, toda esta situação dentro do âmbito daquilo que é o controle e o registro de operações são situações de caráter obrigatório de registro e de evidência, depois para dar respostas àquilo que serão as fiscalizações das entidades reguladoras. Passando aqui para a situação do cumprimento regulamentar, e o cumprimento regulamentar aqui no âmbito da atividade da hotelaria é bastante complexo, bastante incisivo. Tem uma série de entidades reguladoras que regularmente fiscalizam a atividade aqui da hotelaria. No entanto, vamos aqui debatermos sobre a situação que nos, de algum modo, obriga a manter aqui um conjunto de registros atualizados, em que alguns já foram apresentados anteriormente, mas que são essenciais para nós mantermos as portas abertas, mantermos os alvarás, mantermos as licenças de utilização, de exploração do estabelecimento para que possamos desenvolver a atividade profissional. No âmbito do cumprimento regulamentar, vamos dividir aquilo que é a segurança e que também já de algum modo vimos pormenorizadamente, e aquilo que é a questão da eficiência energética, dentro daquilo que é o Decreto-Lei 220/2008 na sua redação atual e o Decreto-Lei 118/2013 também na sua redação atual. A obrigatoriedade do registro de 5 anos de atividade
embora quanto mais histórico efetivamente tivermos, mais rica é de algum modo as análises que poderemos fazer ao histórico de atividades, no sentido da evolução dos procedimentos, da evolução da performance das equipas, e é uma situação extremamente importante. Já aqui o Decreto-Lei 118 de 2013 remete para a obrigatoriedade do registro dos 10 anos para percebermos também a evolução dos próprios equipamentos, de algum modo da perda de eficiência de certos determinados equipamentos que possam resultar, portanto, na sua substituição, possam resultar na sua reparação, em algumas ações que, de algum modo, os mantenham com as eficiências mínimas obrigatórias dentro do âmbito desta legislação específica. A manutenção preventiva, a manutenção interventiva, as auditorias dos equipamentos, auditorias de consumos, auditorias da qualidade do ar, portanto, que é um aspecto também dentro do âmbito regulamentar que é extremamente importante, e depois as próprias auditorias do edifício em si, no que diz respeito aos isolamentos das paredes, à qualidade dos vãos envidraçados, à qualidade das portas, portanto, todo aqui um conjunto da estrutura passiva do edifício que também está desde o âmbito do registro e da auditoria para que o edifício acabe por cumprir, ou que acabe por cumprir aquilo que é as suas exigências regulamentares. Dentro do âmbito destas duas leis que, de algum modo, obrigam uma série de conjunto de evidências, de registros, não devemos escurar outras situações que também estão dentro do âmbito das entidades reguladoras, nomeadamente aqui o HACCP, portanto que também envolve aqui um conjunto de registros diários ao controle dos frigoríficos, ao controle do armazenamento da própria comida, dos circuitos. Isto é uma situação também que envolve uma série de registros, o controle das piscinas, do pH, do cloro, portanto que também está do âmbito das entidades reguladoras, o controle das acessibilidades, o controle das radiações não ionizantes, que passou desde 2017 a ser de caráter obrigatório a análise de risco, quer dentro dos quartos, aos utentes que estão dentro das próprias habitações, quer depois ao próprio staff, portanto aos próprios colaboradores que também do âmbito da sua atividade normal não devem estar expostos a estas situações. Voltando aqui um pouco na questão da própria eficiência, e para terminar aqui esta primeira apresentação, dentro do âmbito aqui das obrigatoriedades, da eficiência e do enquadramento da eficiência dentro da operação dos edifícios, existe aqui um conjunto de situações que são de implementação obrigatória e que, de alguma maneira, estão muito ligadas não só à concepção do próprio edifício, mas depois também à exploração do edifício ao longo dos anos e que devem e têm que ser controladas para que o edifício não corra o risco de colocar em causa aquilo que são as obrigatoriedades legais para poder desempenhar a atividade que está licenciada. Existem limites de consumo por metro quadrado de área de edifício, existem limites de densidade de potência de iluminação instalada. Hoje em dia, portanto, nos edifícios novos, a iluminação, se não for de tecnologia LED, não consegue, de algum modo, cumprir aquilo que são as exigências neste campo dos limites de densidade de potência instalada, limites de potência de climatização em função da área e o volume do próprio edifício, controle de renovações de ar no espaço, de maneira a manter a qualidade do ar sempre dentro dos parâmetros essenciais, o controle da eficiência dos equipamentos. Estes equipamentos, quando saem de fábrica, têm um nível de eficiência que é testado a nível da fábrica e ao longo do tempo tem que ser controlado para que mantenham os níveis de eficiência mínimos para poderem desempenhar as suas funções dentro dos edifícios.
o controle dos isolamentos térmicos das tubagens, de maneira que não haja perdas de calor, perdas de frio, e que esses isolamentos ao longo dos anos não se deteriorem e que coloquem em causa também a parte regulamentar do próprio edifício. Por fim, portanto, o controle da qualidade dos próprios técnicos, e quando falo dos técnicos, falamos das equipas, dos responsáveis técnicos dos edifícios, dos responsáveis técnicos por intervir nos equipamentos de climatização, os responsáveis técnicos para intervir nos equipamentos elétricos, os responsáveis técnicos para intervir nos equipamentos de energias renováveis. Portanto, todo aqui um enquadramento técnico que é essencial na gestão da operação dos edifícios. Este pequeno módulo tem aqui um objetivo de deixar algumas noções básicas de gestão da operação para que, quando os colegas estiverem de algum modo a utilizar os softwares de gestão e manutenção, consigam perceber a importância, o objetivo de todos estes registros e de maneira a enquadrá-los dentro daquilo que é a atividade regulada da gestão da operação, essencial para que as unidades possam ter as portas abertas, possam desempenhar as suas funções e que possam estar à margem das contraordenações. Neste sentido, portanto, convidamos, depois de assistir aqui a este módulo, a realizarem aqui o teste simples de escolha múltipla para averiguarmos se estão aptos para aqui a conclusão do primeiro módulo e convidá-los depois para passar para o segundo módulo de aprendizagem, de formação técnica, no âmbito aqui da gestão da operação de edifícios.